pessoal, meu nome é Sara Letícia Brito, eu faço Engenharia Ambiental e Sanitária no IFCE Campus Quixadá e estou aqui para falar com vocês sobre a comunidade bentônica. Aqui está um sumário para orientar vocês sobre a minha apresentação, sobre o que eu vou falar. As considerações gerais, primeiramente. Segundo, a classificação. Terceiro, a classificação da comunidade zoobentônica de acordo com o seu tamanho. Em quarto, a diversidade dos organismos bentônicos. Quinto, a distribuição. Sexta, a importância da comunidade zoobentônica na dinâmica de nutrientes e no fluxo de energia. Sétimo, bioturbação. E por último, e não menos importante, os bioindicadores de qualidade de água. A comunidade bentônica, ela vem de origem grega, de bentos, que significa profundidade, e ela é composta por alguns organismos heterotróficos, que são os zoobentos, e os autotróficos, que são os fitobentos. Bom, iniciando essa comunidade, ela tem como particularidade a colonização do sedimento de ecossistemas aquáticos ou da sua superfície. Existe uma certa heterogeneidade de habitats físicos, que é um fator muito importante e estruturador dessas comunidades bentônicas em ecossistemas aquáticos. Bom, essa imagem aqui representa alguns animais bentônicos. Agora eu vou falar sobre a classificação. A classificação da comunidade bentônica, ela pode ser considerada em fitobentos e zoobentos. Bom, os fitobentos é formado por um conjunto de organismos que são fotossintetizantes, como as algas e alguns vegetais. Em alguns casos, esses tipos de fitobentos eles podem estar incluídos entre as macrófitas aquáticas. Nesse caso, a distribuição ela é um pouco limitada à questão de profundidade, em que o sedimento ainda tem luz e pode realizar a fotossíntese. A comunidade fitobentônica, ela desempenha, a maioria das vezes, alguns papéis chaves. No caso, a gente pode citar a influência na distribuição e concentração do oxigênio, íons e alguns nutrientes dissolvidos, como o fósforo e a sílica, por exemplo. E ao longo de diferentes camadas de sedimento, o favorecimento de alguns processos metabólicos, como a metanogênese, a desnitrificação e a oxidação da matéria orgânica, e também, assim, como a intensificação dos fluxos na interface sedimento-água. E os zoobentos, eles são aquela parte onde compreende alguns animais que são invertebrados ou vertebrados. Esses são alguns organismos que estão incluídos na comunidade bentônica continental, e eles podem ter o papel central numa dinâmica de nutrientes e no fluxo de energia de alguns ecossistemas que são notados de forma precisa em rios e riachos, e também eles participam do processo de decomposição da matéria orgânica alóctone e promove também a bioturbação, que vai ser falado mais na frente. A classificação da comunidade zoobentônica, ela vai ser de acordo com o seu tamanho. Nesse caso é o que eu vou explicar, porque é de forma frequente essa classificação e se utilizam peneiras de diferentes tamanhos de abertura de malha. Nessa tabela, eu vou estar mostrando para vocês a classificação dos organismos bentônicos segundo o tamanho de malha utilizado para lavar as amostras e para separá-los dos sedimentos. Bom, a classificação vai ser em microbentos, que vão ser de tamanho menor que 0,3 milímetros e possuem as características de compostos por pequenos organismos, como os protozoários, os gastrotríqueos e os rotíferos. Bom, o próximo vai ser os mesobentos, que vão estar entre 0,3 a 0,8 milímetros, e vão ter características nos ecossistemas lacustres, normalmente composto por arpaticoides, ostracodes, nematóides,
copépodos e pequenos anelídeos. O próximo vão ser os macrobentos, que eles vão ser maiores de 1 milímetro. E as características são de que esses organismos são visíveis a olho nu e principalmente são os molúsculos, os anelídeos, as larvas de insetos, os crustáceos, que vão ser classificados como os anfípodes, isopóds e os decapodas. Os grupos taxonômicos da macrofauna bentônica, que colonizam o sedimento dos ecossistemas continentais, são muito variados, podendo formar desde uma comunidade complexa e de elevada biodiversidade, que pode ser normalmente encontrada em ambientes rasos e algumas regiões litorâneas lacustres, ou também em áreas de retenção de folhiço, que são ambientes lóticos. E eles também podem ser uma comunidade simples e de baixa diversidade quando são sedimentos profundos ou de ambientes eutrofizados. A ocorrência dos grupos taxonômicos ela está relacionada a diversos fatores, podendo ser abióticos e bióticos, e podem se destacar alguns como a concentração de oxigênio dissolvido, a disponibilidade de alimento em questão de quantidade e qualidade da matéria orgânica sedimentar, podem também ser de natureza física do sedimento, que é através da granulometria e o grau de compactação, e também de relações bióticas entre os diversos grupos taxonômicos presentes. Bom, aqui eu vou estar falando só de alguns, pois haveria uma grande variedade no livro. Eu vou começar falando do Filoprotozoa. Bom, ele é um grupo bastante heterogêneo, que é composto por diversas espécies e representadas por células dotadas por diferentes sistemas de locomoção, como os ciliados, os flagelados e as amebas. Os protozoários, eles são encontrados em quase todos os tipos de sedimento, especialmente nos sedimentos orgânicos. Eles apresentam um metabolismo aeróbico, enquanto as outras espécies podem tolerar a hipoxia, que no caso está relacionada ao oxigênio dissolvido. O filo porífera, que são compostos por esponjas, e as esponjas elas são classificadas em tipos de ambientes marinhos com um total de espécies de 15.000 a 30.000 espécies. Esses organismos, eles são compostos por um arranjo estrutural formado por espículas constituídas de colágeno ou sílica, e eles obtêm o seu alimento através da filtração de partículas suspensas na coluna d'água, como os fragmentos de matéria orgânica, pelotas fecais, bactérias e picoplânctons. O filo Platelmintes, ele vai possuir a sua maioria de espécies de hábito parasita. Porém, algumas espécies de vida livre são comuns a ambientes marinhos e de água doce. Nos ecossistemas aquáticos continentais, essas espécies elas habitam preferencialmente detritos de macrófitas aquáticas e regiões com baixa movimentação de massa de água. Esses organismos eles também podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, entretanto, a maioria das espécies apresentam características hermafroditas. O filo Annelida. Bom, o filo Annelida, ele possui indivíduos que podem variar de alguns milímetros até dezenas de centímetros. Algumas espécies elas apresentam relevada contribuição no transporte e no processamento da matéria orgânica nos sedimentos aquáticos através do processo de bioturbação, onde os organismos, através de galerias construídas nos sedimentos, têm interferência direta sobre a dinâmica dos nutrientes nesse compartimento. E, por último, o filo Mollusca, que são constituídos dos principais molúsculos de água doce e são representados por algumas classes. Eu vou citar a gastrópoda e a bivalvia, que ambas elas apresentam ampla distribuição mundial, com algumas espécies cosmopolitas e em alguns ambientes que podem ser bastante abundantes. Bom, os gastrópodas são bastante comuns em ambientes lóticos e lênticos e frequentemente estão associados às macrófitas aquáticas ou a alguns substratos, como os galhos, as rochas e os folhiços.
Já a classe Bivalvia, ela é caracterizada por possuir uma concha que é composta por duas válvulas e um sistema de brânquias alongados e composta por cílios filamentosos, utilizados também na filtração de água para a captura do alimento. A distribuição. A ocorrência e a predominância dos organismos nos ecossistemas estão diretamente relacionados a diversos fatores ambientais, abióticos e bióticos, bem como das suas interações. Da mesma forma que os fatores como a temperatura, o pH, a disponibilidade de luz, a concentração de oxigênio dissolvido, a disponibilidade e qualidade do alimento e os nutrientes são fatores abióticos norteadores para a estruturação das comunidades bentônicas, as interações bióticas como a competição, a predação, o parasitismo, a simbiose e também exercem uma forte pressão sobre estes organismos. A luz, ela é o fator principal controlador na distribuição dos fitobentos. Os organismos zoobentônicos têm uma distribuição um pouco mais controlada por vários fatores, que são destacados como a disponibilidade e a qualidade do recurso alimentar, o tipo de sedimento, o tipo de substrato, a temperatura do meio, a concentração de oxigênio dissolvido e também o gás sulfídrico. E essa comunidade, ela pode ser encontrada em alguns habitats, que são os costões rochosos, as praias arenosas, os manguezais, as marismas, os estuários, as comunidades de água marinha e os recifes de corais. Essa tabela ela é baseada em um compilado de dados de vários estudos referentes à relação entre comunidades bentônicas e diferentes tipos de substratos em alguns ecossistemas lógicos temperados. Então, aqui tem uma legenda do lado direito de vocês, onde vai dizer a relação do tipo de substrato, dizendo se vai ser muito baixo, baixo, intermediário, alto e muito alto, com relação à riqueza das espécies, à biomassa e à densidade. A grande importância da comunidade zoobentônica no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos decorre do fato de que a maioria desses organismos bentônicos participa intensamente no processo de decomposição da matéria orgânica. E alguns fragmentam essa matéria orgânica mecanicamente, que é cortando e retalhando grandes fragmentos, e outros de forma quimicamente, que é por ação enzimática, também através da ingestão e da digestão. Dessa forma, eles reduzem os tamanhos das partículas, propiciando o aumento das taxas de decomposição do material orgânico, principalmente por bactérias, fungos e leveduras. O acúmulo de nutrientes na biomassa bentônica em concentrações distintas daquelas apresentadas pelos detritos sedimentares revelam essa comunidade como um importante estoque de nutrientes, estes nutrientes sendo carbono, nitrogênio, fósforo. A transferência dos mesmos, juntamente com a energia, se dá ao longo das cadeias tróficas, que vai transferindo os mesmos para outros níveis tróficos, sejam estes por meio do compartimento bentônico ou através de outros compartimentos, como o pelágico. O processo de bioturbação, ele pode ser definido como uma alteração da estrutura do sedimento, ou até mesmo da atividade de transporte dissoluto, ou ainda a matéria particulada promovida por animais que habitam esses sedimentos em ambientes aquáticos. A variação da intensidade desse processo de bioturbação pode ser visto como uma função do tamanho do corpo dos animais bentônicos e da intensidade das atividades horizontal e vertical desses organismos no sedimento. A influência do processo de bioturbação sobre os fluxos e a remobilização do nutriente
na interface sedimento-água é o resultado direto de 3 processos básicos induzidos pela macrofauna bentônica. O primeiro deles é o transporte através de carreamento de frações dissolvidas, que essas frações podem ser amônia, carbono orgânico dissolvido, nitrato, fósforo, entre outros. E também de partículas de camadas internas do sedimento para a coluna d'água através do processo de bombeamento ou de ventilação mecânica realizado pela macrofauna. O segundo é a excreção inerente ao próprio metabolismo e à fisiologia dos organismos. E o terceiro é o estímulo à atividade metabólica microbiana dentro ou próximo dos dutos, principalmente na indução de metabolismo aeróbico de mineralização da matéria orgânica. Essa imagem ela mostra um esquema representativo de bioturbação induzida pela ninfa de Campsuro notatus. E a importância dos sedimentos aquáticos como compartimento estocador de nutrientes e também no processo de mineralização da matéria orgânica, eles contribuem para a liberação de vários nutrientes na forma particulada, dissolvida e até mesmo iônica para a coluna d'água, como está mostrando a partir do crescimento bacteriano. E também desempenham uma relevante importância na ciclagem de nutrientes e no metabolismo global dos ecossistemas aquáticos, que tem sido amplamente investigada nessas áreas temperadas. Para completar o assunto, eu vou falar dos bioindicadores de qualidade de água, pois a comunidade bentônica ela se encontra como um bioindicador, no caso a partir dos macroinvertebrados, né? O que é de extrema importância. Os bioindicadores, eles são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja presença, a abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Esses bioindicadores, eles são importantes para correlacionar com um determinado fator antrópico ou um fator natural com um potencial impactante, representando também uma importante ferramenta na avaliação da integridade ecológica desse ambiente. Os macroinvertebrados bentônicos, eles têm sido amplamente utilizados como os bioindicadores de qualidade de água e saúde de ecossistemas por eles apresentarem algumas características. Primeiramente, eles possuem ciclos de vida longo, comparando-se com alguns organismos do plâncton que, em geral, têm ciclos de vida em torno de dias, 1 ou 2 semanas. Os macroinvertebrados bentônicos eles podem viver entre semanas, meses e mesmo mais que 1 ano, caracterizando-se como organismos sentinelas. Segundo, em geral, eles são organismos grandes, sésseis ou de pouca mobilidade, ou seja, são relativamente sedentários e mais fáceis de serem amostrados do que os organismos nectônicos, como os peixes. Terceiro, ele possui uma fácil amostragem com custos relativamente baixos. Em quarto, ele possui uma elevada diversidade taxonômica e de identificação relativamente fácil com relação ao nível de família e alguns gêneros. E em quinto, eles são organismos sensíveis a diferentes concentrações de poluentes no meio, fornecendo ampla faixa de respostas frente a diferentes níveis de contaminação ambiental. Bom, nessa imagem vai ter uma divisão entre os ecossistemas naturais, aqueles alterados e os impactados, que vai ter de acordo quais são as espécies que vão possuir nesses ambientes e também a relação de diversidade e de oxigênio dissolvido. Nos ecossistemas naturais, você pode ver que ele vai ter uma grande presença de organismos filamentosos, então vai ter uma alta diversidade
e uma alta taxa de oxigênio dissolvido. Nesse ambiente, vai ter a ausência de alterações antrópicas. No outro, vai ser os ecossistemas alterados, que também vão possuir alguns filamentosos, mas a diversidade vai ser mais baixa, a turbidez e os sólidos dissolvidos vai estar elevado e vai possuir uma ausência de vegetação ripária. Por último, vão ser os ecossistemas impactados, que vai possuir o domínio de espécies tolerantes, alto valor de matéria orgânica e baixíssimo nível de oxigênio dissolvido. Oi, pessoal, espero que todos tenham gostado da apresentação. Obrigada, até a próxima.